vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Eu sou a pastora Maria Inês, aqui do Ministério Orais Sem Cessar. Quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui glorificando o nome do Senhor, até que nos ajudou o Senhor. Então, como disse louvor, mestre, o vento soprou. Meu barco está em alto mar. Mas eu lembro que o mar é Deus e esse barco sou eu. Quando eu clamo, quando eu peço, quando eu busco socorro em Deus, Ele me faz viver coisas extraordinárias. Nós precisamos crer, nós precisamos todos os dias buscar a face de Deus. Não importa o que está acontecendo na sua vida, mas lembre-se uma coisa, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador. Então o Consolador está aí, mas muitas vezes nós estamos tão atarefados, buscamos tantas coisas, corremos de um lado para o outro, muitas vezes somos como Marta. Não que eu estou condenando Marta, porque é necessário nós fazer algo. Mas o momento do dia, o momento que Jesus está, nós precisamos parar diante do Todo-Poderoso. Ouvir os conselhos de Deus como você está fazendo nesse exato momento agora. Você parou para ouvir a palavra de Deus. Você parou para ouvir os conselhos de Deus. E Jesus, Ele ministra todos os dias, através da sua palavra. E eu sou grata a Deus quando eu observo que vem uma palavra, vem um louvor e o Senhor está falando conosco. Mas muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos agravados. O nosso Deus, a palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida. Tá, e daí você pode me perguntar, eu às vezes me pergunto, e por que ainda eu não recebi a minha vitória? O que está acontecendo? Aleluia. O que está acontecendo porque eu não recebi a minha vitória? Talvez eu estou pedindo errado, talvez eu estou pedindo para os meus deleites, para satisfazer os desejos do meu coração e não peço para fazer a vontade do Senhor. Ah, se o Senhor me der aquilo ali, eu vou fazer certas coisas. Se o Senhor fizer aquilo ali, eu vou fazer desse jeito. E não acontece e você tem limites, você pega e você abandona. Você diz, não, eu não vou fazer mais, eu não vou mais seguir Jesus. Muitas vezes porque nós não ouvimos, porque nós não determinamos, porque não adianta eu só orar. Muitas vezes eu tenho que determinar sobre a minha vida. Eu tenho que me levantar e dizer, porque quando o Senhor levou o profeta para o vale de ossos secos, ele disse, esses ossos podem reviver? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Tem coisas que nós precisamos usar a nossa boca para profetizar a bênção sobre as nossas vidas. Muitas vezes porque nós não ouvimos, mas se você ouviu, começa a profetizar, começa a proferir palavras de bênção sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre a tua vida. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Quantas vezes eu tenho dito, coloco a mão sobre o meu coração e diz, por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor. Coisas que nos abatem, coisas que muitas vezes, amada igreja, nós nos sentimos muitas vezes perdidos.
com situações que não sabemos nem para que lado. Nós precisamos pedir sabedoria, discernimento. Não conseguimos nem falar muitas vezes, não conseguimos falar porque muitas vezes não ouvimos, ou ouvimos e não deixamos a palavra entrar no nosso coração. Se nós vamos ver a história aqui que está relatada na palavra do Senhor, que está na Bíblia, em Marcos 7, 31 diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi para o mar da Galileia pelos confins da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Um surdo que falava dificilmente. Quem nunca ouviu não vai falar. E daquilo que você ouviu, você vai falar. Se você ouve coisas ruins, você vai falar de coisas ruins. Se você ouve a palavra de Deus, você vai falar aquilo que você sabe. Muitas vezes nós nos silenciamos quando nós não soubemos responder. Porque eu não sei daquele assunto. Primeiro eu vou lá, eu vou pesquisar, eu vou ver o que eu preciso fazer. E muitas vezes, amada igreja, nós deparamos com situações que nós precisamos parar e pensar. O que eu sei? O que eu sei sobre Jesus? Porque eu não estou falando de Jesus. O que está acontecendo? E muitas vezes nós não falamos por quê? Porque não ouvimos. E se ouvimos, às vezes, os barulhos deste mundo, as vozes deste mundo nos torna surdo e ficamos ouvindo aquilo que o mundo está dizendo. E aí trouxeram aquele cego, aquele surdo até Jesus e pediram para ele: Senhor, impõe as mãos sobre ele. Jesus não fazia, às vezes as pessoas entram no nosso PV e perguntam e pedem oração, e tem que ser uma oração extensa, não é aquela oração. Eu nunca vi Jesus fazendo esse tipo de coisa. Ele determinava. Poucas pessoas ele colocou a mão, mas ele dava uma ordem, porque é pelo poder da palavra de Deus. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu, tocou-lhe na língua. Olha só uma coisa, Jesus cuspiu e tocou na sua língua, porque da boca de Jesus saiu vida, ele é a própria vida. Saiu a palavra sai da onde? Da nossa boca, da nossa língua, e Jesus pega e cospe na mão e toca na língua do surdo, mudo. Tu já parou para pensar se um de nós fizesse isso hoje? E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. E logo lhe se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Quando o Senhor, ele agiu de uma forma, ele tocou, ele cuspiu, tocou na língua do mudo e olhou para o céu e disse Éfata, que quer dizer abre-te. E por esta palavra, eu quero agora olhar para o céu e dizer que tudo que está cerrado na sua vida comece a abrir. As portas que estão fechadas, os teus ouvidos que estão agravados, a tua língua que não consegue proferir, proclamar o nome do Santo de Israel, de dizer que foi Deus que fez, Deus já fez alguma coisa na tua vida e você não consegue testemunhar, você não consegue falar. Que você venha se abrir e dizer Deus que fez, Deus sim, fui curado através da medicina, Deus deixou os médicos, mas é através da palavra, Deus me encaminhou para o médico certo, coisa certa. Eu vi testemunhos ontem de um médico falando, uma pessoa que tinha que te retirar o estômago,
para que ele pudesse viver. E ele, no outro dia, ele disse para o médico, olha, eu vou dizer uma coisa, não preciso me operar, porque eu fui curado ontem, eu tive uma visita e eu fui curado. Mas tiveram que levar para o bloco, já estava tudo marcado, levaram para o bloco, abriram, cadê o câncer? Não estava mais. Cadê as células lá? Cadê o tumor? Não estava mais, porque Jesus curou. E ele determinou, ele disse, não, eu fui curado, ele testemunhou, o médico falando, testemunhando, ele disse, se isso não é milagre, então o que é milagre? Um médico que não era cristão. Porque ele viu pelos exames, ele comparou e ele viu o que Deus fez, então Deus faz na minha e na tua vida. Talvez hoje você espera uma resposta na tua saúde. Eu quero declarar a cura sobre a tua vida. Talvez você espere uma porta aberta, eu quero declarar sobre a tua vida esta porta aberta. E aí diz quando o Senhor declara aquela palavra, abre-te, e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Porque quando o Senhor quer colocar palavras na nossa boca, Ele coloca. Quantas vezes eu observava, eu participava de lives, eu participava e de um versículo, aquele pregador trazia uma palavra, meia hora, uma hora, e disse, meu Deus, como pode isso, que coisa linda. Mas eu não conhecia, eu não sabia que era Deus que colocava as palavras na boca dele. É claro, nós precisamos meditar na sua palavra, mas não é falar aquilo que nós queremos falar. Talvez você está aí, tu não consegue falar perfeitamente da obra que Deus fez na tua vida e que está fazendo, mas a partir de hoje você vai começar a falar, porque eu declaro sobre a tua vida um éfata, que abre-te as comportas do céu sobre o teu trabalho, que abra as comportas do céu sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os filhos que são herança do Senhor. Que hoje muitas mães, muitos pais têm desgosto, porque não tem mais domínio, porque não tem mais controle, porque os filhos não escutam mais. Talvez você precisa fazer isso, declarar sobre a vida do teu filho, que ele venha ouvir perfeitamente o que você está falando e não fazer o contrário. Ah, Deus, só o Senhor sabe, Pai, o que teu filho e tua filha está pedindo. E aí o próprio Senhor disse, e ordenou-lhe que ninguém o dissesse, mas quanto lhe o proibiram, tanto mal o divulgava. Quanto mais vão querer proibir você, mais você tem que divulgar o que Deus fez na tua vida, o que Deus está fazendo. Pastora, mas eu não estou vendo, mas creia, é pela fé. E admiraram-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. É isso que Ele quer fazer para mim e para você. Tudo que o Senhor faz é bom. Os planos do Senhor são planos de paz, porque eu e você queremos viver no meio da guerra. O Senhor nos arrancou do Egito, porque eu e você queremos ficar com o Egito. Ah, quantas vezes você disse, ah, mas quando eu estava lá eu não sofria tanto. Você sofria e você não via. Você nem sentia. E hoje você depara com uma situação e diz, mas porque no mundo, aquele que ama esse mundo não ama Cristo. As coisas daqui vão passar, amada igreja. Jesus está voltando, estamos vendo os sinais, rumores de guerras, desentendimento, ação contra nação, a natureza. Aqui no sul, as estações, uns anos atrás, eram definidas, agora não são mais.
essa época do outono, mas está um verão, um calor insuportável. Então os sinais estão aí. Vamos buscar a presença de Deus. E vamos dizer que se abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nós vamos ouvir atentamente, ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Não importa os rumores que você está vendo, mas a palavra também nos diz lá em 2 Crônicas 32:7, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque com ele está conosco, porque há um maior conosco do que está com ele. Com ele se faz o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos, que nos ajuda a guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Nós precisamos descansar na palavra do Senhor. Qual é o rei da Síria? Talvez esse rei que se levantou aí, esse gigante que se levantou aí, é na tua saúde, na tua casa, nas tuas finanças, eu não sei. Mas comece a pedir para o Senhor te dar sabedoria para administrar aquilo que Ele te deu, que Ele colocou nas tuas mãos, porque pessoas que ganham bem estão endividadas hoje porque não sabem administrar. Como que o Senhor vai colocar? Se tu não sabe valorizar o pouco, como que Ele vai te dar bastante? Muitas vezes nós somos culpados por estar passando, mendigando quase, porque não temos o domínio de administrar aquilo que o Senhor nos dá, mas Ele está dizendo, não temas, não se espante, eu vou te ensinar, eu sou contigo. Com Ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos, e Ele nos ajuda a guerrear. Simplesmente Jesus chamou, apartou Ele, cuspiu e fez com que Ele começou a falar. E eu e você precisamos falar das maravilhas de Deus. Precisamos ouvir. Ah, Senhor, se eu não ouvir a tua voz, eu morro. E se eu ouvir a tua voz, Senhor, e colocar em prática, eu vou ter impedimento, vou ter pedras no caminho, mas o Senhor nos garante que Ele vai à nossa frente, endireitando as veredas, aplainando os caminhos, quebrando os ferrolhos, jogando o gigante por terra, quebrando o arco do forte. Todas as maldições que se levantam contra as nossas vidas, o Senhor faz cessar. Quando eu busco, quando eu quebro os altares que eu mesmo levantei no mundo do ocultismo, ou familiares, quando eu peço perdão, como Daniel pediu perdão pelos seus antepassados, ele disse, não, aqui não, chega. Mas muitas vezes, amada igreja, nós nos reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de pedir perdão. O Senhor sabe que nós erramos sim, mas nós temos que nos arrepender, que o Senhor venha nos dar um coração quebrantado, porque isso agrada a Deus. Eu errei, mas eu estou aqui, como Davi. Posso perder tudo, mas eu não posso perder a tua presença. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pela tua palavra, meu Deus. Te agradecer por este éfate que está acontecendo nas nossas vidas, Pai, nesse exato momento, porque eu sei, meu Deus, em quem eu tenho colocado a minha confiança. Eu sei, Pai, que hoje, as lutas do dia de hoje, Pai, os embates que eu estou passando, eu sei que o Senhor está permitindo, Pai, eu coloco tudo nas tuas mãos. Assim eu coloco, Pai, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, que nesse exato momento estão aí sem solução, Pai. Estão dizendo, meu filho não ouve mais, meu filho não... E quando fala comigo, essas palavras de agressão não fala perfeitamente, meu Deus. O meu esposo, a minha esposa, mas eu coloco tudo diante de ti, Senhor. Visita este homem, visita esta mulher, meu Deus. Visita esse filho, esta criança nesse exato momento. Visita os hospitais, os asilos, presídios, meu Deus. Que a tua palavra, Pai, que se éfate,
nós podemos dizer que a partir desse exato momento, Pai, nós vamos falar perfeitamente, Deus. Perfeitamente. Solta a nossa língua, Pai, desta prisão, Pai, prisão nas coisas erradas que falamos, Senhor, só palavras de queixas, que não te agrada, Deus, só de murmuração. Obrigado, meu Deus. Eu só quero adorar, Senhor. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas o Senhor nos escolheu. E hoje, Senhor, como aqui trouxeram para Ti, Pai, vidas que estavam desta forma, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as vidas que estão passando por essa dificuldade hoje, meu Deus. Justamente por causa dos problemas, por causa, Senhor, da debilidade, por causa, Senhor, da condição física, financeira, espiritual. Toca nas nossas emoções, os nossos sentimentos, as cargas pesadas que trouxemos, Deus. O espanto, Pai, os terrores noturnos, Pai, que não deixa o teu filho, tua filha descansar durante o sono. A tua palavra diz que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Então, se eu entrego para Ti, Senhor, eu posso descansar. Eu não preciso de querer cuidar tudo, porque eu sou limitada, mas o Senhor é ilimitado. Pai, eu oro por todos os pedidos de oração. Eu te peço pela nossa nação brasileira, pelos 3 poderes, Pai. O que está por trás dos bastidores, Pai. Que eles, Pai querido, Pai amado, que o inimigo venha se desentender, Senhor. Que eles venham escutar esses rumores, Pai. Pai, eu oro pela minha cidade, pelo meu estado. Eu oro pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos, Pai. Entra com a tua providência, que haja um éfata de Deus. Que haja um éfata nos nossos olhos, que nós vamos ver, Senhor, o seu trabalhar, o seu agir, Pai. Como ontem eu orava e dizia, Pai, até quando, Pai? O que eu preciso aprender para não andar mais em círculo nessa situação? O que teu filho, tua filha, Pai, precisa aprender para não andar mais nessa situação, Pai? Nos ensina, porque tudo que estamos vivendo, o Senhor está permitindo, Pai. Aquilo que o Senhor está nos ensinando a ser forte, eu sei que nem tudo que é mal vem para a morte, não, Pai. Vem para nos ensinar, a nos capacitar a confiar em Ti. Eu oro pelo ministério Orai Sem Cessar. Eu oro pela vida do meu pastor presidente, Deus. Eu oro, meu Deus e meu Pai, pelos obreiros, os dizimistas, os ofertantes, Pai. Que o Senhor venha repreender, Jesus, toda a escassez. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, tanto material, espiritual, tanto financeiras, Pai, na nossa saúde física e emocional. Declaro um éfata de Deus. Que se abra essas portas, Pai, em nome de Jesus. Hoje, encerrando o mês, Pai, já dia 31 de março, Pai. Entregamos tudo a Ti, Pai, esse mês que passou, um mês tão difícil, Pai. Um mês de nós nos arrastar, Deus, mas estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Um mês de muitas lágrimas, Pai. De muito choro, mas estamos aqui. E aprendemos contigo, meu Deus. E eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Glória a Deus. E o Senhor vai na nossa frente, Pai, quebrando as cadeias. A gente precisa entender. Nós precisamos entender, Pai. Está falando. E quando ele fica em silêncio,
está trabalhando. Basta somente esperar. Sim, Deus. O que Deus irá fazer. Faz tua obra, Deus. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Glória a Deus. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invadiu o céu. Então vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Obrigado, Deus, porque eu sei que Tu vai na nossa frente, Pai, abrindo as portas, abrindo a nossa mente, Pai, o nosso entendimento, Pai, abrindo, Senhor, colocando palavras na nossa boca, Pai, colocando, Senhor, como o Senhor colocou saliva, Jesus, na boca daquele gago, daquele surdo. Coloque palavras de vida, Senhor, sobre os nossos lábios, meu Deus. Para nós profetizar, Senhor. Para nós determinar, Senhor, sobre os nossos, sobre a nação, sobre as vidas, Pai, os filhos espirituais que o Senhor tem me dado, Pai. Eu quero determinar este éfata, que abre as portas que estavam fechadas, Pai. E que essa vida venha receber a paz que excede todo entendimento, para que Teu nome seja glorificado. Eu oro pelas crianças, Pai, pelos meus netinhos, assim todas as criancinhas, Pai. Abençoo, Pai, venha repreender, Jesus, toda rebeldia, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, para que Teu nome seja glorificado. E eu creio, Pai, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus venha te abençoar e que você possa, a partir de hoje, ter uma nova audição, um novo palavreado, porque o Senhor tocou na nossa língua, purificando de todo pecado, em nome de Jesus. Amém e amém. Te mostrar quem sou, eu sou Jesus, Cristo de Deus, Pai. Fiz você acreditar que existe amor, fiz você acreditar no amor de Deus. Plante o bem, ame mais, mostre para o mundo que existe paz. Vida eterna no amor de Deus. Vida eterna, aleluia.